Ambientais. Capítulo 1. Disposições gerais. Artigo 2º. Quem de qualquer forma concorre para a prática dos crimes previstos nesta lei incide nas penas a estes cominadas na medida de sua culpabilidade, bem como o diretor, o administrador, o membro de conselho e de órgão técnico, o auditor, o gerente, o preposto ou mandatário de pessoa jurídica que, sabendo da conduta criminosa de outrem, deixar de impedir a sua prática quando podia agir para evitá-la. Artigo 3º. As pessoas jurídicas serão responsabilizadas administrativa, civil e penalmente, conforme o disposto nesta lei, nos casos em que a infração seja cometida por decisão de seu representante legal ou contratual ou de seu órgão colegiado no interesse ou benefício da sua entidade. Parágrafo único. A responsabilidade das pessoas jurídicas não exclui a das pessoas físicas, autoras e coautoras ou partícipes do mesmo fato. Artigo 4º. Poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for obstáculo no ressarcimento de prejuízos causados à qualidade do meio ambiente. Capítulo 2 da aplicação da pena. Artigo 6º. Para imposição à gradação da penalidade, a autoridade competente observará: inciso 1. A gravidade do fato, tendo em vista os motivos da infração e suas consequências para a saúde pública e para o meio ambiente. Inciso 2. Os antecedentes do infrator quando ao cumprimento da legislação de interesse ambiental. Inciso 3. A situação econômica do infrator, no caso de multa. Artigo 7º. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade quando: inciso 1. Tratar-se de crime culposo ou for aplicada a pena privativa de liberdade inferior a 4 anos. Inciso 2. A culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias do crime indicarem que a substituição seja suficiente para efeitos de reprovação e prevenção do crime. Parágrafo único. As penas restritivas de direitos a que se refere este artigo terão a mesma duração da pena privativa de liberdade substituída. Artigo 8º. As penas restritivas de direitos são: inciso 1. Prestação de serviços à comunidade. Inciso 2. Interdição temporária de direitos. Inciso 3. Suspensão parcial ou total de atividades. Inciso 4. Prestação pecuniária. Inciso 5. Recolhimento domiciliar. Artigo 9º. A prestação de serviços à comunidade consiste na atribuição ao condenado de tarefas gratuitas junto a parques e jardins públicos e unidades de conservação e, no caso de dano da coisa particular, pública ou tombada, na restauração desta, se possível. Artigo 10. As penas de interdição temporária de direito são a proibição do condenado contratar com o poder público, de receber incentivos fiscais ou quaisquer outros benefícios, bem como de participar de licitações pelo prazo de 5 anos, no caso de crimes dolosos, e de 3 anos no de crimes culposos. Artigo 11. A suspensão de atividade será aplicada quando estas não estiverem obedecendo às prescrições legais. Artigo 12. A prestação pecuniária consiste no pagamento em dinheiro à vítima ou à entidade pública ou privada com fim social, de importância fixada pelo juiz, não inferior a um salário mínimo, nem superior a 360 salários mínimos. O valor pago será deduzido do montante de eventual reparação civil a que for o condenado o infrator. Artigo 13. O recolhimento domiciliar baseia-se na autodisciplina e senso de responsabilidade do condenado, que deverá sem vigilância trabalhar, frequentar, curso ou exercer atividade autorizada, permanecendo recolhido nos dias e horários de folga em residência ou em qualquer local destinado à sua moradia habitual, conforme estabelecido na sentença condenatória. Artigo 14. São circunstâncias que atenuam a pena. Inciso 1. Baixo grau de instrução ou escolaridade do agente. Inciso 2. Arrependimento do infrator manifestado pela espontânea reparação do dano ou limitação significativa da degradação ambiental causada. Inciso 3. Comunicação prévia pelo agente do perigo iminente de degradação ambiental. Inciso 4. Colaboração com os agentes encarregados da vigilância e do controle ambiental. Artigo 15. São circunstâncias que agravam a pena quando não constituem ou qualificam um crime. Inciso 1. Reincidência nos crimes de natureza ambiental. Inciso 2. Ter o agente cometido a infração.
A linha A, para obter vantagem pecuniária. A linha B, coagindo outrem para execução material da infração. A linha C, afetando ou expondo a perigo de maneira grave a saúde pública ou meio ambiente. A linha D, concorrendo para danos à propriedade alheia. A linha E, atingindo áreas de unidades de conservação ou áreas sujeitas por ato do poder público a regime especial de uso. A linha F, atingindo áreas urbanas ou quaisquer assentamentos humanos. A linha G, em período de defesa à fauna. A linha H, em domingos ou feriados. A linha I, à noite. A linha J, em épocas de seca ou inundações. A linha L, no interior do espaço territorial especialmente protegido. A linha M, com o emprego de métodos cruéis para abate ou captura de animais. A linha N, mediante fraude ou abuso de confiança. A linha O, mediante o abuso do direito de licença, permissão ou autorização ambiental. A linha P, no interesse de pessoa jurídica mantida total ou parcialmente por verbas públicas ou beneficiada por incentivos fiscais. A linha Q, atingindo espécies ameaçadas listadas em relatórios oficiais das autoridades competentes. A linha R, facilitada por funcionário público no exercício de suas funções. Artigo 16. Nos crimes previstos nesta lei, a suspensão condicional da pena pode ser aplicada nos casos de condenação à pena privativa de liberdade não superior a 3 anos. Artigo 17. A verificação da reparação a que se refere o parágrafo 2º do artigo 78 do Código Penal será feita mediante laudo de reparação do dano ambiental e as condições a serem impostas pelo juiz deverão relacionar-se com a proteção ao meio ambiente. Artigo 18. A multa será calculada segundo os critérios do Código Penal. Se revelar-se ineficaz, ainda que aplicada no valor máximo, poderá ser aumentado até 3 vezes, tendo em vista o valor da vantagem econômica oferida. Artigo 19. A perícia de constatação do dano ambiental, sempre que possível, fixará o montante do prejuízo causado para efeitos da prestação de fiança e cálculo de multa. Parágrafo único. A perícia produzida no inquérito civil ou no juízo civil poderá ser aproveitada no processo penal, instaurando-se o contraditório. Artigo 20. A sentença penal condenatória, sempre que possível, fixará o valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido ou pelo meio ambiente. Parágrafo único. Transitada em julgado, a sentença condenatória à execução poderá efetuar-se pelo valor fixado nos termos do caput, sem prejuízo da liquidação para apuração do dano efetivamente sofrido. Artigo 21. As penas aplicáveis isolada, cumulativa ou alternativamente às pessoas jurídicas, de acordo com o disposto no artigo 3º, são: inciso 1, multa; inciso 2, restritivas de direitos; inciso 3, prestação de serviços à comunidade. Artigo 22. As penas restritivas de direitos da pessoa jurídica são: inciso 1, suspensão parcial ou total de atividades; inciso 2, interdição temporária de estabelecimento, obra ou atividade; inciso 3, proibição de contratar com o poder público, bem como dele obter subsídios, subvenções ou doações. Parágrafo 1º. A suspensão de atividade será aplicada quando estes não estiverem obedecendo às disposições legais ou regulamentares relativas à proteção do meio ambiente. Parágrafo 2º. A interdição será aplicada quando o estabelecimento, obra ou atividade estiver funcionando sem a devida autorização ou em desacordo com a concedida ou com a violação de disposição legal ou regulamentar. Parágrafo 3º. A proibição de contratar com o poder público e dele obter subsídios, subvenções ou doações não poderá exceder o prazo de 10 anos. Artigo 23. A prestação de serviços à comunidade pela pessoa jurídica consistirá em: inciso 1, custeio de programas e de projetos ambientais; inciso 2, execução de obras de recuperação de áreas degradadas; inciso 3, manutenção de espaços públicos; inciso 4, contribuições a entidades ambientais ou culturais públicas. Artigo 24. A pessoa jurídica constituída ou utilizada preponderantemente com o fim de permitir, facilitar ou ocultar a prática de crime definido nesta lei terá decretada sua liquidação forçada, seu patrimônio será considerado instrumento do crime e, como tal, perdido em favor do Fundo Penitenciário Nacional.
Capítulo 3 da apreensão do produto e do instrumento da infração administrativa ou de crime. Artigo 25. Verificada a infração, serão apreendidos seus produtos e instrumentos, lavrando-se os respectivos autos. Parágrafo 1º. Os animais serão prioritariamente libertados em seu habitat ou, sendo tal medida inviável ou não recomendável por questões sanitárias, entregues a jardins zoológicos, fundações ou entidades assemelhadas para guarda e cuidado sob responsabilidade de técnicos habilitados. Parágrafo 2º. Até que os animais sejam entregues às instituições mencionadas no parágrafo 1º deste artigo, o órgão atuante zelará para que eles sejam mantidos em condições adequadas de acondicionamento e transporte que garantam o seu bem-estar físico. Parágrafo 3º. Tratando-se de produtos perecíveis ou madeiras, serão estes avaliados e doados a instituições científicas, hospitalares, penais e outras com fins beneficentes. Parágrafo 4º. Os produtos e subprodutos da fauna não perecíveis serão destruídos ou doados a instituições científicas, culturais ou educacionais. Parágrafo 5º. Os instrumentos utilizados na prática da infração serão vendidos, garantida a sua descaracterização por meio da reciclagem. Capítulo 4 da ação e do processo penal. Artigo 26. Nas infrações penais previstas nesta lei, a ação penal é pública e incondicionada. Artigo 27. Nos crimes ambientais de menor potencial ofensivo, a proposta de aplicação imediata de pena restritiva de direitos ou multa, prevista no artigo 76 da Lei 9.099, de 26 de setembro de 1995, somente poderá ser formulada desde que tenha havido a prévia composição do dano ambiental de que trata o artigo 74 da mesma lei, salvo em caso de comprovada impossibilidade. Artigo 28. As disposições do artigo 89 da Lei 9.099, de 26 de setembro de 1995, aplicam-se aos crimes de menor potencial ofensivo definidos nessa lei com as seguintes modificações. Inciso 1. A declaração de extinção de punibilidade de que trata o parágrafo 5º do artigo referido no caput dependerá de laudo de constatação de reparação do dano ambiental, ressalvada a impossibilidade prevista no inciso 1 do parágrafo 1º do mesmo artigo. Inciso 2. Na hipótese de o lado de constatação comprovar não ter sido completa a reparação, o prazo de suspensão do processo será prorrogado até o período máximo previsto no artigo referido do caput, acrescido de mais um ano, com suspensão do prazo da prescrição. Inciso 3. No período de prorrogação não se aplicarão as condições dos incisos 2, 3 e 4 do parágrafo 1º do artigo mencionado no caput. Inciso 4. Fim do prazo de prorrogação proceder-se-á a lavratura de novo laudo de constatação de reparação do dano ambiental, podendo, conforme o seu resultado, ser novamente prorrogado o período de suspensão até o máximo previsto no inciso 2 deste artigo, observado o disposto no inciso 3. Inciso 5. Esgotado o prazo máximo de prorrogação, a declaração de extinção de punibilidade dependerá de laudo de constatação que comprove ter o acusado tomado as providências necessárias à reparação integral do dano. Capítulo 5 dos crimes contra o meio ambiente, seção 1 dos crimes contra a fauna. Artigo 29. Matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar espécimes da fauna silvestre, nativos ou em rota migratória, sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente, ou em desacordo com a obtida, pena detenção de 6 meses a 1 ano e multa. Parágrafo 1º. Incorre nas mesmas penas, inciso 1, quem impede a procriação da fauna, sem licença, autorização ou em desacordo com a obtida. Inciso 2. Quem modifica, danifica ou destrói ninho, abrigo ou criadouro natural. Inciso 3. Quem vende, expõe à venda, exporta ou adquire, guarda, tem em cativeiro ou depósito, utiliza ou transporta ovos, larvas ou espécimes de fauna silvestre, nativa ou em rota migratória, bem como produtos e objetos dela oriundos, provenientes de criadouros, não autorizados ou sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente. Parágrafo 2º. No caso de guarda doméstica de espécie silvestre, não considerada ameaçada de extinção, pode o juiz, considerando as circunstâncias, deixar de aplicar a pena.
Parágrafo 3º. São espécimes da fauna silvestre todos aqueles pertencentes às espécies nativas, migratórias e quaisquer outras, aquáticas ou terrestres, que tenham todo ou em parte de seu ciclo de vida ocorrendo dentro dos limites do território brasileiro ou águas jurisdicionais brasileiras. Parágrafo 4º. A pena é aumentada de metade se o crime é praticado, inciso 1, contra espécie rara ou considerada ameaçada de extinção, ainda que somente no local da infração. Inciso 2, em período proibido a caça. Inciso 3, durante a noite. Inciso 4, com abuso de licença. Inciso 5, em unidade de conservação. Inciso 6, com emprego de métodos ou instrumentos capazes de provocar destruição em massa. Parágrafo 5º. A pena é aumentada até o triplo se o crime decorre de exercício de caça por profissional. Parágrafo 6º. As disposições deste artigo não se aplicam aos atos de pesca. Artigo 30. Exportar para o exterior peles e couros de anfíbios e répteis em bruto, sem autorização da autoridade ambiental competente, pena reclusão de 1 a 3 anos e multa. Artigo 31. Introduzir espécime ambiental no país sem parecer técnico oficial favorável e licença expedida por autoridade competente, pena detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Artigo 32. Praticar ato de abuso, maus tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos, pena detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Parágrafo 1º. Incorre nas mesmas penas quem realiza experiência dolorosa ou cruel em animal vivo, ainda que para fins didáticos ou científicos, quando existirem recursos alternativos. Parágrafo 1º-A. Quando se tratar de cão ou gato, a pena para as condutas descritivas do caput deste artigo será de reclusão de 2 a 5 anos, multa e proibição da guarda. Parágrafo 2º. A pena é aumentada de 1/6 a 1/3 se ocorre morte do animal. Artigo 33. Provocar pela emissão de efluentes ou carreamento de materiais o perecimento de espécimes de fauna aquática existentes em rios, lagos, açudes, lagoas, baías ou águas jurisdicionais brasileiras, pena detenção de 1 a 3 anos ou multa em ambas cumulativamente. Parágrafo único. Incorre nas mesmas penas, inciso 1, quem causa degradação em viveiros, açudes ou estações de aquicultura de domínio público. Inciso 2, quem explora campos naturais de invertebrados aquáticos e algas sem licença, permissão ou autorização da autoridade competente. Inciso 3, quem fundeia embarcações ou lança detritos de qualquer natureza sobre bancos de moluscos ou corais devidamente demarcados em carta náutica. Artigo 34. Pescar em período no qual a pesca seja proibida ou em lugares interditados por órgão competente, pena de detenção de 1 a 3 anos e multa, ou ambas as penas cumulativamente. Parágrafo único. Incorre nas mesmas penas quem: inciso 1, pesca espécies que devam ser preservadas ou espécimes com tamanhos inferiores aos permitidos. Inciso 2, pesca com quantidades superiores às permitidas ou mediante a utilização de aparelhos, petrechos, técnicas ou métodos não permitidos. Inciso 3, transporta, comercializa, beneficia ou industrializa espécimes provenientes da coleta, apanha e pescas proibidas. Artigo 35. Pescar mediante a utilização de: inciso 1, explosivos ou substâncias que em contato com a água produzam um efeito semelhante. Inciso 2, substâncias tóxicas ou outro meio proibido pela autoridade competente. Pena reclusão de 1 ano a 5 anos. Artigo 36. Para os efeitos desta lei, considera-se pesca todo ato tendente a retirar, extrair, coletar, apanhar, apreender ou capturar espécimes dos grupos dos peixes, crustáceos, moluscos e vegetais hidrófilos, suscetíveis ou não de aproveitamento econômico, ressalvadas as espécies ameaçadas de extinção constantes nas listas oficiais da fauna e da flora. Artigo 37. Não é crime o abate de animal quando realizado, inciso 1, em estado de necessidade para saciar a fome do agente ou de sua família. Inciso 2, para proteger lavouras, pomares e rebanhos da ação predatória ou destruidora de animais, desde que legal e expressamente autorizado pela autoridade competente. Inciso 4, por ser nocivo ao animal, desde que assim caracterizado pelo órgão competente.
seção 2 dos crimes contra a flora. Artigo 38. Destruir ou danificar floresta considerada de preservação permanente, mesmo que em formação ou utilizá-la com infringência de normas de proteção, pena detenção de 1 a 3 anos ou multa, ou ambas as penas cumulativamente. Parágrafo único. Se o crime for culposo, a pena será reduzida à metade. Artigo 38-A. Destruir ou danificar vegetação primária ou secundária em estágio avançado ou médio de regeneração do bioma da Mata Atlântica ou utilizá-la com infringência das normas de proteção, pena detenção de 1 a 3 anos ou multa, ou ambas as penas cumulativamente. Parágrafo único. Se o crime for culposo, a pena será reduzida à metade. Artigo 39. Cortar árvores em florestas consideradas de preservação permanente, sem permissão da autoridade competente, pena detenção de 1 a 3 anos ou multa, ou ambas as penas cumulativamente. Artigo 40. Causar dano direto ou indireto às unidades de conservação e às áreas de que trata o artigo 27 do Decreto número 99.274, de 6 de junho de 1990, independentemente de sua localização, pena reclusão de 1 a 5 anos. Artigo 1º. Entende-se por unidades de conservação de proteção integral as estações ecológicas, as reservas biológicas, os parques nacionais, os monumentos naturais e os refúgios de vida silvestre. Parágrafo 2º. A ocorrência de dano afetando espécies ameaçadas de extinção no interior das unidades de conservação de proteção integral será considerada a circunstância agravante para a fixação da pena. Parágrafo 3º. Se o crime for culposo, a pena será reduzida à metade. Parágrafo 1º. Entende-se por unidades de conservação de uso sustentável as áreas de proteção ambiental, as áreas de relevante interesse ecológico, as florestas nacionais, as reservas extrativistas, as reservas de fauna, as reservas de desenvolvimento sustentável e as reservas particulares do patrimônio natural. Parágrafo 2º. A ocorrência de dano afetando espécies ameaçadas de extinção no interior das unidades de conservação de uso sustentável será considerada sua circunstância agravante para a fixação da pena. Parágrafo 3º. Se o crime for culposo, a pena será reduzida à metade. Artigo 41. Provocar incêndio em mata ou floresta, pena de reclusão de 2 a 4 anos e multa. Parágrafo único. Se o crime é culposo, a pena é de detenção de 6 meses a 1 ano e multa. Artigo 42. Fabricar, vender, transportar ou soltar balões que possam provocar incêndios nas florestas e demais formas de vegetação, em áreas urbanas ou qualquer tipo de assentamento humano, pena de detenção de 1 a 3 anos ou multa, ou ambas as penas cumulativamente. Artigo 44. Extrair de florestas de domínio público ou consideradas de preservação permanente, sem prévia autorização, pedra, areia, cal ou qualquer espécie de minerais, pena de detenção de 6 meses a 1 ano e multa. Artigo 45. Cortar ou transformar em carvão madeira de lei, assim classificada por ato do poder público, para fins industriais, energéticos ou para qualquer outra exploração econômica ou não, em desacordo com as determinações legais, pena reclusão de 1 a 2 anos e multa. Artigo 46. Receber ou adquirir, para fins comerciais ou industriais, madeira, lenha, carvão ou outros produtos de origem vegetal, sem exigir a exibição de licença do vendedor, outorgada pela autoridade competente, e sem imunir-se de via que deverá acompanhar o produto até final beneficiamento. Pena detenção de 6 meses a 1 ano e multa. Parágrafo único. Incorre nas mesmas penas quem vende, expõe à venda, tem em depósito, transporta ou guarda madeira, lenha, carvão e outros produtos de origem vegetal sem licença válida para todo o tempo da viagem ou do armazenamento outorgada pela autoridade competente. Artigo 48. Impedir ou dificultar a regeneração natural de florestas e demais formas de vegetação. Pena de detenção de 6 meses a 1 ano e multa. Artigo 49. Destruir, danificar, lesar ou maltratar por qualquer modo ou meio plantas de ornamentação de logradouros públicos ou em propriedade privada alheia. Pena de detenção de 3 meses a 1 ano ou multa, ou ambas as penas cumulativamente. Parágrafo único. No crime culposo, a pena é de 1 a 6 meses ou multa. Artigo 50. Destruir ou danificar florestas nativas
ou plantadas ou vegetação fixadora de dunas, protetora de mangues, objeto de especial preservação. Pena detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Artigo 50-A. Desmatar, explorar economicamente ou degradar floresta plantada ou nativa em terras de domínio público ou devolutas sem autorização do órgão competente, pena reclusão de 2 a 4 anos e multa. Parágrafo 1º. Não é crime a conduta praticada quando necessária à subsistência imediata pessoal do agente ou de sua família. Parágrafo 2º. Se a área explorada for 1.000 hectares, a pena será aumentada de 1 ano por milhar de hectare. Artigo 51. Comercializar motosserra ou utilizá-la em florestas e nas demais formas de vegetação sem licença ou registro da autoridade competente, pena detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Artigo 52. Penetrar em unidades de conservação, conduzindo substâncias ou instrumentos próprios para a caça ou para a exploração de produtos ou subprodutos florestais, sem licença da autoridade competente, pena detenção de 6 meses a 1 ano e multa. Artigo 53. Nos crimes previstos nessa seção, a pena é aumentada de 1/6 a 1/3 se, inciso 1, do fato resulta a diminuição de águas naturais, a erosão do solo ou modificação do regime climático. Inciso 2. O crime é cometido, a linha A, no período de queda das sementes, a linha B, no período de formação de vegetações, a linha C, contra espécies raras ou ameaçadas de extinção, ainda que a ameaça ocorra somente no local da infração, a linha D, em época de seca ou inundação, a linha E, durante a noite em domingo ou feriado.